5 coisas que você precisa saber sobre a rodada 10 da Premier League. Peço desculpas desde já pela minha falta de voz. Quem estava comigo aqui na live pós-jogo de Liverpool versus Nottingham Forest sabe que a voz já estava indo embora e a gente precisava falar o tanto que a gente precisou falar, então a voz ainda não está 100% recuperada. Peço já aqui para você, deixa o like já nesse vídeo para ajudar a gente. Você que é de outro time, coloca aqui qual time que você torce. Esse é um vídeo que abrange um pouco mais as lacunas, né? Abre mais o leque dos caminhantes. A gente fala sobre 5 coisas que você tem que ficar sabendo sobre a 10ª rodada, coisas que a gente achou de interessante assistindo os jogos, vendo às vezes o VT, que não deu para ver todos os jogos, etc. Mas vamos lá, vamos falar sobre 5 coisas, começando sobre o nosso querido Arsenal Football Club. Nós já temos aqui uma resposta, muito bom esse tipo de vídeo, que nessa rodada nós já temos uma pequena resposta à dúvida do vídeo anterior. No vídeo anterior eu falo que o Arsenal vai muito bem, mas e o elenco, como é que estava? E aqui o Arsenal responde muito bem, porque ele já entra com um elenco, com um time bastante mudado, o Arteta bastante ousado em mudar o time ali, colocou o Gabriel Magalhães no banco, por exemplo, na zaga, colocou o Odegaard no banco, colocou também sentiu falta, né? Na verdade, estava sem o Gabriel Jesus, saiu machucado, que fez um bom jogo pela Europa League. E aí, o mais interessante, mesmo sem o Gabriel Jesus, nem mesmo o primeiro reserva, que sempre estava entrando, né? O Trossard, não foi ele que entrou em Nketiah, que fez só um hat-trick no jogo. Então, você já vê aí que a mensagem do Arteta bem colocada ali. O elenco está encorpado, do gol tem aquela polêmica que todo mundo sabe, com o Raya e o Ramsdale. Isso significa só que o elenco tem 2 ótimos goleiros também, né? Então, muito bem, muito bom o time do Arsenal, que conta com outras boas peças. O Tomiyasu, por exemplo, entrou e fez um gol. O Trossard, já falei, tem o Nelson, tem o Fábio Vieira, que também entrou e fez o gol, que tá entrando sempre, né? Inclusive, e o Nene foi outro que entrou também. E nessa rodada ele simplesmente descansou totalmente o Gabriel Magalhães e o Odegaard, que foram colocados no banco, como eu falei, e nem pro jogo entraram. Uma partida mais tranquila também, contra o Sheffield, goleada do time do Arsenal, do Arteta, né? A segunda coisa que você precisa saber é que a distância entre o Bournemouth e os times que vieram da segunda divisão deveriam ser maiores. Os times que vieram da Champions são Luton Town, Sheffield United e Burnley. E foi justamente o confronto entre Bournemouth e Burnley que teve nessa rodada 10 agora. Esse apanhado aqui eu tô pegando muito inspirado na galera do Not Soccer, que eu sempre cito aqui. Se você não vê ainda, você não acompanha ainda, eu vou deixar o link para vocês aqui nos cards, para você ir lá na live do Not Soccer, que é uma live sensacional também, tá certo? Mas o que eu quero dizer, o Bournemouth faz um jogo, vence ali o time do Burnley, que é o time do Megamente, né, nosso querido Company, mas não mostrou um futebol para estar tão diferente desses times. O Bournemouth está encalacrado lá embaixo, né, na Premier League, ele está em 17º lugar agora com essa vitória, a primeira vitória do Bournemouth, tem 6 pontos, em 18º tem o Luton com 5 pontos, o Burnley, que perdeu para o Bournemouth, tem 4 pontos e o Sheffield tem 1 ponto. Tá muito bem claro que poucos times precisam se preocupar com o rebaixamento nessa temporada, porque Luton, Burnley e o próprio Sheffield são praticamente garantidos que vão cair. O problema é que o Bournemouth está muito perto deles e isso começa a assustar agora. Parecia que estava pegando vários jogos difíceis e tal, mas quando pegar um que for tranquilo ali contra um desses 3, vai se destacar. E não se destacou tanto. O Bournemouth está muito perto, inclusive, do nível de jogo ali desses times. O jogo agora foi contra o Burnley, que talvez seja o melhor dos 3, por mais que o Luton esteja acima do Burnley, mas o Burnley teve um dos jogos mais difíceis, né, também, né? Depois disso, o que você precisa saber é o seguinte. Meu Deus, a voz vai indo embora mesmo. O Newcastle começa a dar sinais de calendário apertado. Uma partida dificílima, num campo muito molhado, chuva intensa contra o Borussia Dortmund no meio de semana. No dia 25 eles fizeram um jogo com o Borussia Dortmund. No dia 28 eles jogam contra os nossos queridos Wolverhampton fora de casa, lá no Molineux Stadium, e empatam em 2-2. Começa a pesar, sendo que nessa semana eles também jogaram no dia 21, né? Então do dia 21 ao 28, ou seja, 7 dias de diferença, fizeram 3 jogos, tiveram que apertar o passo
Newcastle em 3 jogos, principalmente num jogo de Champions League que parecia que seria um pouco mais tranquilo, todo mundo imaginava ser um pouco mais tranquilo depois da vitória contra o PSG, mas não foi tão tranquilo assim, inclusive não foi nada tranquilo, teve derrota para o time do Newcastle, e o mais que a gente tem mais salientar aqui, que vale mais para esse quesito de Premier League, pensando já em Boxing Day, em calendário apertado, chuva muito forte, e é uma coisa normal lá, Newcastle upon Tyne, então acaba tendo uma preocupação, um alerta ligado. Será que o Newcastle começou a apontar aí um problema de jogos muito apertados, de calendário muito apertado? Nós tivemos uma partida não muito boa do Lascelles, não muito boa do Trippier, não muito boa do Gordon, todos esses caras aí um pouco abaixo do que costumam performar para o time do Newcastle. Abre o olho com esse calendário apertado, porque agora só piora, ainda mais tendo uma derrota em casa, o grupo da morte na Champions começa a apertar cada vez mais, os jogos não dá para tirar o pé de nenhum, vai ficando cada vez mais difícil, né? Vai ficando cada vez mais difícil também para o West Ham, que é a quarta coisa que você precisa saber, porque o West Ham, quando precisar atacar, pelo visto, não vai conseguir muita coisa. Sim, o West Ham recebeu ali do Everton a bola, falou assim, beleza, jogue bola que eu vou ficar aqui, e o West Ham mostrou que vinha num campeonato muito bom, faz uma performance muito boa na Premier League nessa temporada. No entanto, vem aí já com a sua segunda derrota seguida, né? A outra foi pro Aston Villa, um 4-1, assim, retumbante. O Aston Villa tá destruindo todo mundo lá no Villa Park mesmo, mas esperávamos uma retomada agora do West Ham, e ele perde em casa para o Everton por 1-0 num jogo onde ele precisou propor. E a gente sabe que esse é o próximo passo daquele time que quer sair daquele meio de tabela para tentar algum tipo de protagonismo. E é o que a gente via o West Ham tentando fazer de uma certa forma, com jogadores legais. Tem o Kudus que chegou, que é um cara que pode render bastante, o Paquetá que vem destruindo, o Ward-Prowse também chegou, outro nome muito legal, e já contando ali com o Bowen, com o Antônio, que são caras que já estavam ali. Esperava-se esse próximo passo, e o próximo passo é justamente poder garantir jogos onde precisa propor, jogos em casa, contra times teoricamente inferiores, o que não é exatamente o caso do Everton, mas depois a gente fala um pouco sobre isso numa outra oportunidade. Mas não foi muito bem o time do West Ham, e vai enfrentar algumas situações assim, né? Algumas situações ele vai enfrentar assim, talvez só contra 6 ou 8 times da parte de cima, o Big Six, talvez o Brighton, talvez o Newcastle, talvez o Aston Villa, times assim, que ele não vai enfrentar essa situação de ter que propor jogo. Então, será que vai sentir dificuldade sempre? Não deveria ser. O próximo passo parece não estar indo muito bem para o time do West Ham. E a última coisa, que é a capa do nosso vídeo aqui, é sobre o nosso querido Manchester United. E duas coisas que eu tenho para falar sobre esse último ponto, que é o seguinte: a derrota no jogo fala muito mais sobre esta era que nós vivemos no campeonato, no futebol inglês, esta era Klopp e Guardiola, podemos dizer assim, com o Arteta chegando, com o Newcastle subindo, com o Brighton muito bem. Essa derrota fala muito sobre esta era. O Newcastle, o Manchester United perdido, colocado na roda, sem armas para contra-atacar, sem armas para cutucar. Não pareceu em momento algum que o Manchester United teria chance nessa partida. Em momento algum pareceu que ele teria qualquer tipo de reação possível. Porém, o que diz mais respeito a esse time, vamos lá, separa duas coisas. Essa era é basicamente isso que é o Manchester United, com derrotas acachapantes para Liverpool, 5-0, 4-0, 7-0, 6-2, né, 5-2 para o Manchester City, e outras mais, em Old Trafford, o City vencendo uma após a outra, e esta é a era, e esse jogo significou muito isso. Agora, a derrota do Sheffield, que nós falamos mais cedo no jogo contra o Arsenal, falamos um pouco sobre o Arsenal em si, né? Um 5-0 acachapante. Aquela derrota fala mais sobre esse time. Por quê? Porque o Sheffield United não pareceu tão inofensivo contra o Manchester United no último jogo. Jogo que o Manchester United vence, o Sheffield United sai atrás, consegue um empate, e depois, através de um pênalti, né, do McTominay, e depois o Manchester United consegue chegar à vitória. E assim, nossa, o Sheffield é um time interessante, né, um time arrumado, é um time que pode alguma coisa, mas esse é o Sheffield que tomou de 8 do Newcastle, esse é o Sheffield que toma de 5 do Arsenal nessa rodada. E aí a gente olha para esse panorama e fala: essa derrota do Sheffield pro Arsenal diz muito a respeito desse Manchester United, que chega, assim,
É preocupante, não existe uma luz no fim do túnel agora para o time do United, não, que está encalacrado na Champions League. Eu diria que quanto mais ele postergar essa queda na Champions League, vai ser às vezes mais nocivo, até pelo que o Newcastle está passando também, essa questão de se dividir em várias frentes. Como que você não joga uma Champions League à vera? É praticamente impossível. Esse é talvez o grande trunfo do Tottenham também, que não tem outras competições para abrir o seu leque. Então, é muito estranho ver um time da magnitude do Manchester United assim. Não existem soluções. Um jogo onde o Onaná vai muito bem, defende várias bolas, parece que é totalmente inútil. Aposto que muito torcedor do Manchester United pensou assim: guarda essas defesas para algum jogo que elas possam significar uma vitória, porque esse aqui você pode defender tudo que você defendeu e a gente vai perder só de 3-0 para o Manchester City. É difícil, a vida do torcedor Red Devil está difícil, e a gente espera aí o que vai acontecer. Tem a venda, tem tudo isso, mas esse Manchester United precisa dar alguma coisa, precisa sair daí. Tem o Amrabat que começa a não aparecer tão bem, o Rashford muito mal nesse jogo, inclusive, a zaga com o Johnny Evans, o Diogo Dalot não indo tão bem também, enfim. É muito legal a gente olhar esses panoramas, e essa 10ª rodada também disse isso pra gente. Muito obrigado você que esteve aqui. Você, como eu disse, se você é de outro time, fala aqui por baixo qual time que você é e como que você chegou aqui no Caminhantes aqui, ó. Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente estará aqui na próxima semana falando sobre a próxima rodada também. Para mais conteúdo para os membros, a gente fala mais alguma coisa, assine o canal, tem a entrevista coletiva pós-jogo do Klopp, também está disponível só para os membros. A pré-jogo a gente coloca para todo mundo, mas a pós-jogo está disponível só para os membros aqui do canal. E você, se puder, se torne membro e ajude os caminhantes, tá certo? Um grande abraço para você. Amanhã tem vídeo de análise de tabela do Liverpool. Amanhã ou depois de amanhã? Depois de amanhã, dia 1º. Vídeo de análise de tabela do Liverpool. A gente está aqui para comentar sobre tudo. Afinal, tem pré-jogo, pós-jogo, etc. Você sabe tudo que acontece. Afinal, aqui você, meu amigo, não caminha sozinho, jamais.